A varicocele consiste na dilatação anormal do plexo pampiniforme nos testículos, o que prejudica o retorno venoso à troca de nutrientes, levando ao acúmulo de substâncias tóxicas e ao aumento de temperatura nos testículos. Esses fatores podem provocar disfunção testicular, alterações na quantidade e qualidade dos espermatozoides e dor. Os pacientes com diagnóstico de varicocele muitas vezes costumam referir a presença de varizes nas pernas e até mesmo de doença hemorroidária, deixando evidente que as alterações venosas podem ser sistêmicas e não somente restritas às veias do escroto. A varicocele é a principal causa tratável de infertilidade masculina. Sua incidência é de aproximadamente 25% nos homens que apresentam qualquer alteração seminal. Ela está presente em aproximadamente 40% dos homens com infertilidade primária, ou seja, que nunca tiveram filhos, e em até 80% dos homens com diagnóstico de infertilidade secundária, ou seja, que já tiveram filhos, mas não conseguem mais engravidar por perda da qualidade do sêmen. Ela incide em cerca de 10 a 20% dos homens, podendo ser diagnosticada em qualquer fase da vida. Seu surgimento na puberdade está provavelmente relacionada com as mudanças fisiológicas que ocorrem, sendo raro observar em meninos com menos de 9 anos de idade. Sua incidência no lado esquerdo ocorre entre 80 a 95% dos casos. Isso é devido à posição da veia testicular esquerda. Bilateralmente, ocorre entre 25 a 45% e raramente apenas no lado direito. É válido observar que, apesar dessa questão de lateralidade, quando ocorre em só um testículo, pode afetar a produção de espermatozoides de ambos. Trabalhos recentes indicam que o aumento da fragmentação de DNA nos espermatozoides e a presença de radicais livres nos espermatozoides e no sêmen não afetam somente o potencial de fertilização natural, mas também a capacidade de fertilização, utilizando-se métodos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, a FIV, e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Falando sobre as causas da doença, o primeiro fator que podemos abordar é a incompetência ou ausência congênita das válvulas nas veias espermáticas. Isso ocasiona um refluxo no sangue venoso e a dilatação das mesmas, além do espessamento da sua parede muscular. Outro fator é a hereditariedade, pois é muito comum na história familiar os pais também terem apresentado varicocele no passado. Tratando sobre fisiopatologia e relações com a infertilidade masculina, nós temos 3 hipóteses que são aceitas. Elevação da temperatura escrotal e testicular. Para bom funcionamento, a temperatura testicular deve ser em torno de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corpórea, dependendo de veias saudáveis, sem varizes, para resfriar a temperatura do sangue quente que chega pela artéria testicular. No caso da varicocele, ocorre um calor em excesso. Esse calor gera um aumento na produção de radicais livres que não consegue ser combatido adequadamente pelo sistema antioxidante. Esse desequilíbrio gera um ambiente de estresse oxidativo que traz prejuízos à produção e à qualidade dos espermatozoides. Outra hipótese aceita é a hipóxia testicular. Ela é resultante de alterações circulatórias locais devido à dificuldade do retorno venoso. Isso leva à diminuição da concentração de oxigênio, aumento do gás carbônico e dano ao tecido testicular. Refluxo de metabólitos renais e adrenais. Como o sangue que drena a suprarrenal esquerda drena também as veias espermáticas esquerdas para a veia renal esquerda, impurezas da suprarrenal podem descer até o testículo e causar dano celular. Isso levará a alterações no esperma. Geralmente, os homens que apresentam varicocele são assintomáticos, mas há outros casos em que podem apresentar dor, sensação de peso e desconforto e alterações estéticas como veia aumentada. A varicocele é classificada em 2 tipos: clínica, em que pode apresentar diferentes graus de dilatação, desde pequenas até enormes formações que parecem cachos de uva na bolsa escrotal, e também a subclínica, em que só aparece quando há esforço físico.
O diagnóstico pode ser realizado pelo exame físico, onde verifica-se a presença de veias calibrosas numa das metades da bolsa escrotal. É realizado a manobra de Valsalva, que consiste em fazer força para aumentar a pressão. Além do exame físico, é realizado também exames complementares, como ecografia da bolsa escrotal com Doppler, ultrassonografia, cintilografia dos testículos e, muito raramente, termografia testicular. Dentro desses exames complementares, a ultrassonografia com Doppler colorida é a mais utilizada, pois trata-se de um método facilmente acessível, não invasivo, de baixo custo e sem efeito colateral, que dispensa qualquer tipo de preparo prévio e tem sensibilidade de 100% na detecção da varicocele. O espermograma é um exame que tem como objetivo avaliar a qualidade e quantidade de espermatozoides. Nesse sentido, em suspeita de varicocele, a pior de todos os parâmetros seminais. Para a análise do sêmen são realizadas duas etapas: a análise macroscópica, em que é possível verificar a olho nu volume, viscosidade, o tempo de liquefação, a coloração e o pH. E outra etapa é a análise microscópica, em que é possível observar a concentração de espermatozoides, a motilidade total e progressiva, a vitalidade dos gametas e a morfologia. De acordo com a OMS, os valores anormais para análise do sêmen devem ser volume do ejaculado inferior a 2 ml, concentrações de sêmen inferiores a 20 por 106 por ml, contagem total de espermatozoides inferior a 40 milhões, mobilidade inferior a 50% das células com progressão anterógrada e morfologia com menos de 30% de formas normais. Na análise do sêmen, é possível observar algumas variáveis, como a frutose. A frutose é produzida nas vesículas seminais e é dependente dos andrógenos. A ausência de frutose no sêmen, o baixo volume seminal e a falha no sêmen coagular sugerem a ausência congênita dos deferentes e vesículas seminais, ou a obstrução dos ductos ejaculadores. Os testes diretos medem a presença de anticorpos anti-espermatozoide na superfície do espermatozoide do paciente. No caso de poucos espermatozoides móveis ou de contagens muito reduzidas, sangue ou sêmen do paciente podem ser usados em testes indiretos. O surgimento de células redondas deve ser cuidadosamente anotado e deve-se realizar um teste de quantificação leucocitária. Esse teste é extremamente importante porque ajuda na decisão de tratamento de uma possível infecção, evitando o uso excessivo e desnecessário de antibióticos para o que poderia ser apenas espermatozoides imaturos. De acordo com a OMS, a morfologia espermática pode ser classificada como normal, amorfa, duplicada ou imatura. O diagnóstico precoce e o controle médico periódico são importantes para o tratamento. Se comprovada a relação da varicocele com a infertilidade, o procedimento cirúrgico é o indicado. Trata-se de uma cirurgia simples que requer curto período de internação. É realizada sob anestesia raquidiana ou peridural, onde através de 2 pequenos cortes na região pubiana é feito o fechamento das veias varicosas. A cirurgia possui menos de 1% de recidiva e com taxas similares de complicações quando realizada por urologistas experientes na técnica. Vale ressaltar que essa cirurgia pode ser realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, realizada gratuitamente. Infelizmente, não é possível prevenir a varicocele, pois é uma questão hereditária associada à predisposição pessoal para o aparecimento das varizes. Sabe-se que é uma doença tempo-dependente, ou seja, quanto mais tempo a varicocele agir, pior será para a função do testículo em produzir espermatozoides.